Olá, pessoal! Estamos aqui hoje no Papo Saúde e vamos conversar com a nossa queridíssima nutricionista Laís Lauda. Ela é especialista em nutrição funcional integrativa. Boa! Laís, seja bem-vinda ao Papo Saúde. A gente espera que a gente consiga trazer muitas informações aqui para a galera que está assistindo a gente, também para os alunos, muitas informações de saúde. E eu já queria começar fazendo uma pergunta de carro-chefe, assim, que todo mundo quer saber. Como que mantém o peso após o tratamento com o Ozempic e com o Mounjaro? Eu sei que você está trabalhando com isso já e queria que você contasse pra gente. Primeiro, obrigada pelo convite. Me sinto muito feliz de vir trazer informação sobre esse assunto que está tão bombado, né? E que eu tenho recebido tantos pacientes no consultório, justamente por essa questão que tu me perguntou, né? Como é que funciona o depois? Exato. Eu vou te falar que o depois depende do antes, tá? Boa. Porque o depois vai depender muito de como foi feita a prescrição desse medicamento, né? Se esse medicamento foi realmente indicado para esse paciente e a forma com que ele viveu esse tratamento, né? Durante, se foi só o medicamento, se ele teve dieta, se ele teve atividade física, isso tudo vai mudar esse pós. Entendi. Tá? Como que isso funciona, né? Esses medicamentos que são análogos de GLP-1, ou seja, eles vão aumentar esse GLP-1. O GLP-1, ele faz com que o nosso trato digestivo, ele funcione de forma mais lenta. Entendi. Isso vai trazer o quê? Saciedade. Tá? Então, essa pessoa vai perder a fome, tá? Isso trabalha também em sistema nervoso central também, tá? E dependendo de qual droga a gente vai fazer escolha, a gente vai ter esse efeito maior ou menor, tá? Então, depende para quem está sendo prescrito. Maravilha. Se eu estou sem fome nenhuma, a minha tendência é não comer. Exato. Né? E a maior parte das pessoas que ingere, principalmente no início, se sente muito enjoado. Então, você realmente não deseja comer. Tá? Então, para quem tem, por exemplo, uma compulsão alimentar, isso é fantástico. Né? Então, esses medicamentos, eles são maravilhosos quando bem indicados. Se a pessoa tem uma obesidade resistente a tratamento de terapia nutricional, já utilizou aí medicamentos relacionados à questão psiquiátrica dela, né, que ela tem uma dificuldade nessa questão de reeducação alimentar. Com o medicamento, a gente consegue controlar essa compulsão de uma forma muito boa. Entendi. Tá? Então, para quem tem compulsão, esse parar de sentir fome é um alívio. Exato. Né? Então, para esse tipo de paciente, é uma droga fantástica. Né? Ele é indicado e foi desenvolvido para essas pessoas. Justamente, para essas pessoas e para as pessoas que têm uma dificuldade no controle ali do sistema relacionado à glicose. Né? Então, diabetes tipo 1, resistentes à insulina. Então, ele vai trabalhar muito bem para esse tipo de paciente. Tá? Entendi. O que está pegando agora, né? É que esse medicamento está sendo simplesmente prescrito para emagrecimento. Né? Sem essa relação de... Realmente, será que essa pessoa precisava? Por quê? Porque os resultados para emagrecimento são muito bons. Justamente porque a pessoa consegue controlar o que ela come, porque ela está sem fome. Né? Só que assim, quando você não tem um acompanhamento nutricional, por exemplo, você tem grandes chances de desnutrir. Isso que eu ia perguntar agora. Quando a pessoa acaba o tratamento, elas fazem acho que 2, 3 meses, se eu não me engano, normalmente. Depende do médico. Depende do médico. E aí, quando ela acaba o tratamento, que ela chega no seu consultório, como ela está nutricionalmente? As vitaminas, como ela está biologicamente? Geralmente, ela está em déficit, tá? Ainda? Por quê? Porque se ela está chegando para mim depois de ela ter terminado, é porque ela não teve acompanhamento nutricional durante. Porque se ela teve durante, ela vai estar com essa nutri depois, tá? Já acompanhei os processos de durante com excelentes resultados, né? A pessoa recebeu a prescrição do médico, o médico me encaminhou, fomos fazendo acompanhamento nutricional. Porque assim, você precisa de uma dieta com uma adequação mínima, por exemplo, de proteína. Por quê? Porque essa questão da diminuição do consumo alimentar faz com que você acabe perdendo massa magra. Porque você deixa de consumir a quantidade de proteína necessária para que você não perca essa massa muscular. Né? A gente tem visto em estudos aí, da perda total de peso, muitas vezes 40% disso é músculo. Né? Então, se isso não for olhado, a gente vai ter um pós com menos massa muscular. O músculo é o tecido do nosso corpo que mais gasta energia. É o tecido do nosso corpo que mais capta a glicose. Sim. Então, a gente está falando aqui de perda de gordura e de controle de glicemia.
Se nós temos menos gasto de energia por ter menos músculo, a gente vai ter uma facilidade de reganho de peso, porque a gente vai estar gastando menos energia, o metabolismo vai estar mais lento, né? E a questão de ter menos tecido que requer glicose. Ou seja, vai sobrar mais glicose. Vai estar então, a circulante. glicose, parou o medicamento, a glicose vai subir, a tendência é que você guarde. Então, você vai ganhar gordura. Tá? Então, com um metabolismo mais lento e uma sobra de glicose, a tendência é que você engorde. Tá? Então, assim, os estudos que têm saído sobre esse pós, né, quando não acompanhado, quando não bem direcionado, a gente tem visto um reganho de peso muito grande. Entendi. Tá? E dependendo da droga, mais ou menos. Tá? Mas, assim, o que nos preocupa? Que é um reganho de peso com perda de massa muscular, né? E um reganho de peso muito de gordura abdominal, gordura visceral, aquela gordura mais perigosa. que aumenta a inflamação, que vai aumentar doenças crônicas, né? Enfim, doença, tá? Então, você vai, além de ganhar o peso, você pode aumentar seu risco para várias doenças, fora a questão psicológica. De você ter investido, que não são medicamentos baratos, né? Exato. Você investiu o dinheiro, você investiu o tempo, você se viu magro, e agora você engordou tudo de novo. Você criou uma expectativa, você atingiu o objetivo e você perdeu aquele objetivo. Isso. Né? Fora isso, a questão nutricional, que foi uma das tuas perguntas. Isso. Quando a gente tem essa perda nutricional, porque essa pessoa passou meses aí sem comer direito, né? Sim. Ela não estava suplementada, tô colocando aqui o pior quadro, né? Ela só usou medicamentos, não fez dieta, não fez exercício, não fez suplementação. Tudo que deve ser feito, né? Ela vai estar desnutrida, tá? Nutricionalmente falando, olhando para quantidade de vitaminas, minerais, aminoácidos, ela vai estar em déficit. Até das lipossolúveis? Tipo, as vitaminas Sim, vitamina que são... D, tudo. Também, Cai tudo, tá? Por quê? Porque a pessoa está comendo menos, né? Então, quando essa pessoa está em déficit, ela tem mais fome. Essa fome é instintiva, tá? Não é uma fome de vontade de comer. Não, o corpo dela está precisando de nutrientes, então ela vai ter fome. Então, quando você entra com uma questão psicológica de, poxa, estou engordando tudo de novo, né? Sim. Tô louca de fome, né? Não posso comer porque senão vou engordar mais. Exato. E isso gera uma culpa, isso gera um processo psicológico muito difícil. Então, quando as pessoas muitas vezes chegam até mim nesse desespero do pós-uso do medicamento e o reganho de peso, e vê que não responde, por mais que ela faça dietas que ela já fez antes e teve resultado, a gente tem um quadro bem complicado, né? Em que a gente precisa nutrir novamente essa pessoa para que ela volte a responder às terapias nutricionais, né? Sim. A gente precisa que ela mude os hábitos que ela deveria ter mudado quando estava mais fácil, quando ela estava sem fome, né? E volte a seguir aí um plano alimentar. Tá? Só que só isso, só fazer tudo bonitinho no pós, muitas vezes não dá resultado. Tá? Esse tudo bonitinho que eu falo, é a atividade física, a suplementação, a dieta, que antes ela tinha um pouco de resultado e que agora ela não está vendo resultado. Então, a gente precisa de estratégias nutricionais que realmente deem um chacoalhão nesse metabolismo. Tá? O que você sugere, assim, de uma primeira estratégia nutricional? Só para dar uma ideia pra gente. Eu geralmente faço um resetzão. Né? Eu geralmente entro com estratégias bem diferentes do que ela vinha fazendo. Entendi. Mas isso após o uso do medicamento, após o uso, ela parou de usar. Tá, Parou de usar e reganhou peso. Sim, Tá? Ali a gente tem, muitas vezes, que utilizar algo para acordar esse metabolismo de novo. Eu gosto muito de iniciar com dieta cetogênica. Legal. Tá? Justamente para a gente acordar as mitocôndrias, né? Que são as partes da nossa organela celular que faz a respiração celular, que nos gera energia. Tá? Que é uma das queixas dessa pessoa também. Poxa, eu tô com muito menos energia do que antes, né? Então, a gente vai nutrir essa organela que faz, na verdade, a utilização da gordura. Né? Então, você vai estimular esse metabolismo novamente. E aí, depois, eu vou combinando outras estratégias, vou utilizar o jejum, uma low carb, enfim. Né? Entendi. Então, eu faço isso aí em consultório e eu criei um programa online também para isso, tá? Bom. Porque, enfim, tem gente de fora e, não tenho mais, porque eu gastei tudo no tratamento, né? Então, o valor do programa que eu tenho online, chama Pontapé Inicial, ele vai menor do que o valor da minha consulta, por exemplo, tá? Porque, enfim, é muita gente.
né? Então, a gente precisa estimular esse metabolismo de novo, a gente precisa nutrir essa pessoa de novo, tá? Mas com estratégia nutricional. Não tem como fugir da nutrição. E aproveitando, né, que você falou um pouco sobre a dieta cetogênica, conta um pouco mais pra gente de como que essa dieta funciona. Porque ela tá sendo muito usada hoje em dia, né? Eu acredito que é um pouco da dieta que falam da dieta ancestral, né? Também. Que é com base em carnes, gorduras, manteiga, esse tipo de coisa, né? Mas gostaria até de saber... De entender um pouquinho mais. Até me perguntaram esses dias, né, que viram uma pessoa que viu um vídeo meu falando sobre dieta cetogênica. Ela me falou, tu trabalha só com dieta cetogênica? Eu digo, eu não trabalho só com dieta cetogênica, eu não trabalho só com dieta low carb, eu trabalho com tudo, porque eu sou nutricionista. E quem sentar na minha frente, eu vou ter que ver se essa dieta realmente é adequada para ela nesse momento que ela está vivendo. É isso que se chama nutrição integrativa, né? Exato. Você olhar para o ser humano e entender o que ela precisa naquele momento. Porque hoje a gente está vivendo um negócio assim de, eu trabalho com dieta cetogênica, tu trabalha com low carb, tu trabalha com jejum. É muito louco isso. É subnicho, né? As pessoas estão Exato. Não existe isso. Nutrição é nutrição. Você vai nutrir aquela pessoa de acordo com o que ela precisa naquele momento, tá? Então, e olhando para o todo. Não só para dieta, contando caloria. A gente acabou de falar de um caso que contar caloria não vai resolver, tá? Porque o metabolismo mudou, tá? Dieta cetogênica. Então, é uma dieta em que a gente vai usar a gordura como fonte de energia. Por que dieta cetogênica? Porque a gente vai usar corpos cetônicos, que é o que nosso corpo produz a partir da gordura, né? Então, ele vai transformar isso em corpos cetônicos para que a nossa mitocôndria utilize como fonte de energia. Então, é basicamente usar a gordura como fonte de energia. Eu falo que a gente se vira total flex. Então, a gente estava usando glicose, daqui a pouco a gente tira a glicose e volta a usar a gordura, tá? Então, é uma dieta em que a gente aumenta, chega em torno de 60% de gorduras. Então, a sua principal fonte de energia é a gordura. As proteínas continuam basicamente as mesmas, a mesma quantidade que você tinha antes. E o carboidrato a gente baixa em torno de 5%. Tá? Então, o teu corpo ele vai ter que fazer esse metabolismo funcionar de forma diferente. Então, a gente vai ativar outra via, né? E aí, o corpo começa a utilizar mais a gordura, tá? Isso traz o quê? Saciedade, tá? Então, quando a gente está utilizando mais as gorduras, a gente acaba comendo menos, porque a gente se sente mais saciado. Mas uma coisa que eu acho super importante da gente falar quando fala em dieta cetogênica é qualidade. A qualidade da gordura que você vai estar usando, né? Exatamente. A fonte desses alimentos, também, as né? proporções certas. Exato. Isso é porque é importante. muito fácil você entrar em dieta cetogênica e exagerar na proteína. E não tem resultado, né? Ou você ir para a loucuragem, né? Agora eu vou comer todas as gorduras trans da vida. De carne. Não, até que a carne não é trans, né? Não, é uma gordura natural, né? Mas em excesso também, em excesso também né? vai fazer mal, né? Então a gente precisa ter as adequações disso. E até, eu não sei se, por exemplo, não ir só pela via da carne vermelha, mas ir também pelo peixe, que é uma outra A gente pode fazer dieta gordura. cetogênica vegana, tá? Muito legal. Existe possibilidade para isso, desde que você entenda de nutrição, né? Você vai usar os grãos na quantidade adequada com as gorduras vegetais. Você consegue fazer tudo. Laís, vou fazer uma dieta cetogênica, mas eu não como carne vermelha. Total possibilidade, tá? Então, assim, se fala em keto diet, se você colocar lá no Google, vai vir um monte de imagens de bacon, de hambúrguer, de queijos, enfim. Não é essa a ideia. Vamos pensar em abacate, vamos pensar em nuts, vamos pensar em ovos, vamos pensar em azeite, né? Então, assim, alimentação de qualidade em todas essas estratégias. Tá? Legal. Laís, como é que fica o apetite da pessoa após o tratamento? Logo após que ela termina. Quando ela termina, antes de ela ganhar um repeso, como é que fica o apetite dela nesse período? Geralmente aumentado. Aumentado? Por quê? De cara, assim, na primeira semana que para? Não, geralmente com o tempo ele vai aumentando, tá? Por quê? Porque antes ela tava meio que enjoada. Sim. Né? Ela tava com aquela medicação inibindo o apetite dela. Tirou a inibição, a tendência do corpo é voltar a sentir a fome, voltar a sentir a vontade de comer. Se ela já ela aproveitou a oportunidade, criou um novo hábito alimentar, e eu falo, todo novo hábito alimentar tem que ser gostoso, ela tá apaixonada comendo aquilo que ela tá comendo, né? Se ela aumentou o apetite, que delícia, vai ficar mais gostoso ainda, né? De comer aquilo que ela está comendo. Agora, você vinha comendo nada, comendo, sei lá, um pão de queijo no meio da tarde, que é o que eu vejo. Tomo café o dia inteiro, pão de queijo, porque eu não tenho fome, né? Então, você está desnutrindo, né? Quando o seu corpo está em deficiência nutricional, você vai ter mais fome. Sim. Então, além de acordar o apetite, você vai ter uma fome
gerada por uma desnutrição. Então, o aumento de apetite é grande. Né? Então, eu até trouxe dados de uma pesquisa desse ano, da Obesity Research, que traz um dado de 2.300 pacientes, mostrando que a gente tem um reganho médio de 2,2 kg no primeiro mês de algumas classes de medicamentos. Nossa. E de 9 quilos de outras classes. Nossa. Tá? Então, assim, ele é quase, dentro desse estudo ele mostra que ele é proporcional à perda. Tá? Então, assim, se você não fizer uso desse medicamento de forma adequada, ele é um tiro no pé. Tá? Porque você vai perder músculo e ganhar gordura. Então, você perdeu lá 4 quilos, né? Ganhou metade de volta de gordura, só que você perdeu o músculo, né? Então, não é um tratamento. Você está acabando com o metabolismo de uma pessoa. Então, assim, essa liberação de medicação, né? Quase que fácil. A pessoa quer emagrecer, ela vai lá e compra e toma, né? Agora vende nas farmácias. Né? Exatamente, tá? Então, a gente vai ver quadros interessantíssimos como nutricionistas do que vai acontecer daqui a pouco. Porque, assim, são drogas que vão trazer outros riscos. O risco de pancreatite é alto. Altíssimo. Eu já vi casos de gastroparesia. Estômago parou, intestino parou. E aí? De digerir, de absorver, assim? Parou. Olha só. Funciona mais. Não vou, Porque só voltava. atua no sistema nervoso central. Justamente para diminuir essa velocidade. Né? Então, é o objetivo do medicamento. Tem pessoas que são mais sensíveis, tem pessoas que são menos. Né? Eu tive o caso de uma paciente que eu tinha tratado com ela não tinha nem terminado o tratamento ainda, de uma síndrome fúngica. Nossa. E aí, para basicamente o trato digestivo, o que o fungo faz? Cresce. Ela tinha retorno de gás, ela tinha rotos absurdos. Mas ela, eu não sei mais o que fazer. Ela rotava o tempo todo. Eu digo, gente, como é que tu vai parar um intestino em que a gente está tratando uma síndrome fúngica? Vai fazer crescimento fúngico. Né? Então, assim, se você tem uma desbiose, não dá para parar esse intestino. Né? E aí, qual que é o problema? As pessoas que estão num sobrepeso, muitas vezes elas já têm problemas digestivos. E aí você vai adicionar um medicamento que vai piorar esse problema. Por exemplo, se uma pessoa tem refluxo, você parar o trânsito vai piorar o refluxo. Aí o que o médico vai fazer? Vai lá e botar um prazol. Vai diminuir a absorção de vitamina B12. Aí a bagunça começa. E aí a parte cognitiva vai piorando. E a psicológica também vai. Também vai caindo. Né? Vai indo tudo junto. Né? Obstrução intestinal. Também é um risco bem alto. Né? Então, assim, tem que ver para quem está sendo prescrito. Tá? Os riscos... Não é um medicamento simples, tá? Então, a gente precisa, assim, observar muito bem e, sim, a fome aumenta. Respondendo a pergunta que eu dei uma volta. E aí, por exemplo, uma pergunta que a gente tem aqui. Como lidar com a ansiedade relacionada à alimentação após o tratamento? Quais são as vias né? Você como nutricionista, assim, quais ferramentas utiliza, assim, né? Para estar auxiliando? Nessa questão de ansiedade após o uso. Isso, após o uso. Vai depender muito de como estava essa pessoa antes e como é que ela foi durante. A resposta é sempre a mesma, né? Que sabe? Não, mas porque... Pois é. Porque assim, ó, se ela teve durante o processo um acompanhamento. Imagina assim, você tá numa obesidade. Você tá com dificuldade de perder. Você estava ansiosa, comendo horrores. Começou com um medicamento que passou aquela tua vontade de comer louca. Você conseguiu seguir a dieta. Você fez atividade física, você perdeu o peso que você queria. Você está feliz. Você está gostando, você acostumou com aquela dieta, com aquela regra. Lidar com essa pessoa é muito fácil no pós. Porque ela já tomou as rédeas da vida dela, sabe como ela deve viver para viver onde ela quer. Né? Então, fica muito fácil. Vamos seguir. Óbvio que a gente vai estar fazendo exames e vai estar acompanhando o que ela sente, né? Laís, tirei medicamento, tô ansiosa. Existem muitas plantas que a gente pode usar na fitoterapia, né? Existem muitos métodos em termos de estilo de vida que a gente pode utilizar para entender, poxa, que prazeres que eu tenho, né? Porque muitas vezes o prazer estava todo na alimentação. Sim. Mas a partir do momento que tu criou um hábito, por exemplo, de fazer um chá e aquilo te dá prazer. De fazer atividade física, aquilo te dá prazer. Fazer uma escalda-pés, aquilo te dá prazer. Uma massagem. Outros prazeres, né? Isso, com certeza, ajuda nesse pós. Né? Quando essa pessoa já desenvolveu aí vários hábitos de autocuidado, é muito mais fácil. Agora, e o outro caso? Só comia hambúrguer, só comia pizza. E continuou comendo. Não conseguia mais comer nada durante um tempo.
E aí, quando volta com aquela fome absurda, o que ela quer comer? Pizza, hambúrguer, né? Porque você quer sentir prazer. Exatamente. Tá? Porque sempre que a gente tá ansioso, a nossa tendência instintiva é sentir prazer. Ir atrás da nossa serotonina, da nossa dopamina. Né? Então, você vai atrás de algo gostoso. E se você tá ansioso, você quer de novo. E de novo, e de novo, e de novo. Né? Então... E fontes rápidas, né? Exato. Né? E a partir do momento que você começa a comer açúcar de novo, seu cérebro vai querer mais. E mais, e daqui 2 horas de novo. Exatamente. Né? Então, assim, vai muito de como que foi o processo, tá? Mas, geralmente, né? O que a gente pega lá na curva de Rio, que eu chamo meu consultório? A pessoa está desesperada, acordando com vontade de comer chocolate. Nossa. Né? Cansada, porque a mitocôndria dela... Ela está desnutrida, né? O que a gente vai trabalhar? Eu vou dar uma dosada, ver neurotransmissores, como é que estamos, né? E aí vamos trabalhar a questão fitoterápica com isso. Se eu vejo que através da fitoterapia não dá, a gente vai falar com algum médico, né? Que possa estar acompanhando essa parte, né? Sempre vou estar orientando a questão da terapia psicoterápica, né? A terapia psicológica. Por quê? Porque sempre na obesidade existem questões psicológicas envolvidas. Emocionais, né? Existe uma história por trás daquela obesidade. Aquela gordura ali não é só uma gordura. Nunca é. Né? Nunca é. Então, a gente precisa olhar para isso, tá? Se não foi antes do medicamento, será depois, tá? Porque, enfim, se ela chegou até mim num desespero de, poxa, usei, gastei, tô chateada, tô ganhando peso de novo e não tô conseguindo controlar minha alimentação, a gente vai fazer o que tinha que ter sido feito antes. Só que agora tá pior. Né? Então, vamos olhar para tudo isso. O que ela está sentindo, como é que está o corpo dela, onde estão as deficiências nutricionais. Vamos nutrir de novo essa pessoa. Maior parte das vezes, como ela se nutriu muito mal, ela não estava muito cuidando dela, ela está intoxicada. Né? Então, eu vou olhar para essa questão da intoxicação. Porque muitas vezes a obesidade ou a dificuldade de perda de peso está relacionada a uma intoxicação. Pelas nossas toxinas ambientais, metais tóxicos, agrotóxicos, pesticidas, solventes, plásticos, né? Tudo isso... Corantes. Isso tudo, né? Isso tudo está relacionado a uma dificuldade do corpo perder, né? Porque ele está tendo que lidar, por exemplo, com um plástico que imita um estrogênio. E ele está tentando equilibrar isso. Né? Uma toxina, por exemplo, um metal tóxico, muitas vezes o teu corpo vai colocar isso dentro de uma célula de gordura. Se ele estocou aquilo dali, é porque ele não conseguia detoxificar aquilo ali naquele momento. Então, essa célula de gordura, ela recebeu uma proteção do teu corpo para que você não abra essa célula, não gaste essa gordura, porque existe algo perigoso ali. Então, você não consegue emagrecer. Então, eu vou olhar para todas essas questões, né? Ver como é que tá essa pessoa como um todo. Completa, né? E muitas vezes eu vou ter que primeiro desintoxicar, para depois nutrir, para depois a gente conseguir fazer realmente um resultado que ela desejava. Então, a gente poderia dizer, assim, que uma das chaves, né, para as pessoas que escolhem o caminho desses medicamentos seria, ao tomar esse medicamento, ter um acompanhamento para que pudesse haver uma mudança de hábito. Perfeito. Tipo, reconstruir os hábitos dessa pessoa e estruturar uma rotina para que, quando ela parasse de tomar, ela já estivesse ali engatilhada para estar manifestando, tipo, uma nova realidade ali em relação à alimentação, exercício físico, né? Estilo de vida, assim, no geral. Estar habituada a uma nova realidade dentro do objetivo que ela quer, que ela alcançou. O sucesso da prescrição de um análogo de GLP-1 é estar aproveitando a benesse de estar sem fome, né? Para mudar realmente seu estilo de vida, fazer uma dieta adequada, principalmente na parte proteica, fazer um treino de resistência para você ganhar massa muscular, né? Ativar mais o seu metabolismo para que essa perda de gordura que você vai ter nesse controle alimentar, depois consiga se manter, né? E você tenha realmente sucesso nesse tratamento. Então, essas drogas podem ser muito bem utilizadas, desde que bem prescritas, bem acompanhadas. A gente pode ter um sucesso realmente muito grande. O que não pode agora eu vou ficar sem fome, não vou comer nada, vou emagrecer, não vai dar certo. Porque depois perde músculo e ganha gordura. Legal. Vamos para os nossos mitos e verdades? Bora. Quem vai começar é você. Pode começar, pode ir. Então, bora. Então, Laís, a gente tem um quadro aqui chamado Mitos e Verdades, onde a gente faz umas perguntas. Você só explica pra gente brevemente se é mito ou verdade e o porquê. Tá Bom? Beleza? Bora? Se eu souber. Sou aprendiz eterno. Todos nós. Todos nós. Esses medicamentos não causam problemas psicológicos.
Mito ou verdade? Não podemos afirmar que foi o medicamento. Não, né? Não. É. Né? Se ele for bem utilizado, eles podem trazer, na verdade, cura. Aham. Exatamente. De um problema que ele já tinha. Sim, porque se você está conseguindo controlar uma compulsão alimentar, por exemplo, Aham. né? Com esse medicamento, você vai estar curando uma dificuldade que você tinha. Então, psicologicamente falando, Aham. você acaba entregando um poder para essa pessoa. Exato. De conseguir mudar a alimentação dela. Então, psicologicamente, isso é muito positivo. Você Boa. usou uma bengala por um tempo. Aham. E você aprendeu um novo estilo de vida. Então, esse medicamento pode ser muito benéfico, se bem utilizado. Boa. Exato. Vai. O Mounjaro é melhor que o Ozempic? Mito ou verdade? Depende para quem está sendo prescrito, tá? Em estudos, inclusive esse de 2025 que saiu agora, o que tem mostrado é que o Mounjaro tem um reganho de peso maior, principalmente de gordura visceral. Nossa. Então, é aquela história. Ele pode ser bem... Eu vejo, assim, o que eu vi em pacientes, né? Ele é muito mais efetivo nessa questão da compulsão alimentar. Na parte, talvez, de controle do sistema nervoso central. Agora, tem que ser muito bem acompanhado. Tá? Se ele for bem acompanhado, a gente pode ter um resultado. Agora, são raros os casos, infelizmente. Tá. Pode ir. Você tem... Não, Não. tem mais uma? Pode Tá. ir. Eu tenho mais uma, mas é o final. Ah, tá. O efeito do medicamento... Peraí, deixa eu só... Aqui tá dobradinho. O efeito do medicamento é temporário. Sim. Enquanto você estiver utilizando, você tem o efeito. Depois, o corpo volta a funcionar Da mesma forma. da mesma forma. Quer dizer, Ou não, né? se você mudou a composição corporal, ele vai Aham. responder de outra forma. Sim. Tá? Então, o efeito do medicamento é temporário. Enquanto você estiver Aham. utilizando, você vai ter o efeito dele. Tirou. Lógico que a gente tem um tempo de desintoxicação de medicamento como qualquer outro, né? Mas é temporário. Uhum. Não tem efeito colateral imediato. Mentira. Isso é mito. É imediato. É. Tá? É imediato. Eu tive uma paciente até que eu tava viajando. E ela me mandou mensagem desesperada. Laís, eu fui na médica, apliquei Mounjaro, eu tô péssima. O que eu faço? Mas quais são O que os que eu efeitos? desintoxico? Ela tava muito enjoada. Ela não conseguia sair da tá. cama. Tá? Entendi. E ela ficou assim por 3 dias. Nossa. Tá? Ela teve um efeito com uma dose muito baixa. E é aplicado? Isso É, que eu... é Ah, tá. caneta, né? Mas, assim, dá diarreia ou prisão de ventre? Depende muito da pessoa, Aham. tá? Mas a maior parte das pessoas tranca, né? Diminui a velocidade. É um dos objetivos Entendi. do medicamento, diminuir A a velocidade velocidade de trato digestivo. Isso seria pra, teoricamente, a pessoa Sentir menos fome. menos fome, né? Porque o intestino ainda não... É, não porque fez assim, todo o ó, processo. pensa o seguinte, meu estômago não tá fazendo enzima digestiva direito, digamos Aham. assim. Essa comida vai ficar parada. Pensa depois de um churrascão. Comeu bastante gordura, tal. Parece que aquilo fica parado. Você tem vontade de comer? Não. Não, É isso. Sentir isso. o efeito. fica entupido. Isso. Laís, e aí tem uma pergunta bem legal pra gente. Diga. Quem toma essa medicação fica desproporcional à parte física do corpo? Cabeça, corpo? Algumas pessoas ficam com o corpo mais fino, a cabeça maior. Olha, nunca tinha parado pra pensar, sinceramente. Agora, se ela perdeu gordura, né? Perdeu massa muscular, provavelmente o corpo dela ficou super fininho e o cabeção. Pode ser. Pode Se ser. ela já tinha uma tendência a ser cabeçuda, né? Exato, né? Mas assim, se ela utilizou de uma forma em que ela pode até durante esse período ter ganho uma massa muscular, talvez ela esteja muito mais proporcional do que antes, Boa. né? Mas enfim, o que a gente tem visto na maior parte dos casos não acompanhados, a pessoa realmente, ela emagrece muito, perde bastante massa muscular. A maior parte das mulheres vem e diz, minha pele não é mais a mesma, eu não sei o que é isso na minha pele, eu não sei se é lipedema, se é flacidez, se é o que é. Isso é desnutrição, Ai. tá? Então, são medicamentos que podem ser sucesso, desde que muito bem acompanhados. O que a gente tem visto? Muito pouco acompanhamento, muito pouco cuidado, Sim. né? E a gente tem visto aí péssimos resultados. Eu acho que tem muito resultado aparecendo e pouca informação. Pode na ser, real. pode ser. Acho que educar as pessoas em relação ao efeito que ele traz para o corpo e para a vida e para a longevidade dele seria muito mais útil de repente. Eu acho que assim, olhar para riscos e benefícios
E acompanhamento. Isso. Né? Eu diria assim, esse tipo de medicamento tem que ter um casamento do médico prescritor e do nutricionista. Tá? E, se possível, do personal trainer dessa pessoa. Tá? Esse acompanhamento, esse estilo de vida que pode estar sendo facilitado nesse momento. Tá? E a gente traz sucesso nesse tipo de tratamento. Caso contrário, a gente vê efeitos rebotes bem doloridos. Laís, esse é uma lembrança do Papo Saúde pra você. Que legal. Tá bom? Obrigada, A adorei. gente fica feliz de você Adoro ter vindo. Chazinhos, cafezinhos. Obrigada, meninas. Foi um prazer pra mim estar aqui. Obrigada, Laís. Muito obrigada por vir ao Papo Saúde. Eu que agradeço o convite, pra mim sempre Eu um agradeço prazer. que você traga todo esse conhecimento pra gente. Eu acredito também que vai ser bem aproveitado para as pessoas que assistirem. Gente, procurem as informações necessárias. Se vocês estão pensando em usar em algum desses medicamentos, se informe, procure um médico, faz um acompanhamento nutricional para ver se você realmente tem a necessidade de usar essa medicação, tá bom? Até mais. Obrigada. É isso. É isso.